Módulos de entrada e saída. Se qualquer parte de um CLP pudesse ser comparada aos olhos, ouvidos e língua do ser humano, as seções de entrada e saída o seriam. As entradas e saídas fornecem meios de enviar informações ao processador e recebê-las do mesmo. Os módulos de saída recebem sinais de 12 a 240 volts do dispositivo de processo ou dispositivo de máquinas, tais como chave-limites e sensores de proximidade. Esses sinais são então convertidos para 5 volts pelo módulo de entrada. O processador usa os sinais de 5 volts em sua execução do programa. A figura 76 mostra um módulo de entrada e saída. Os módulos de saída convertem os sinais de 5 volts vindo do processador ao nível de voltagem necessário para controlar a máquina ou processo. Ambos os módulos de entrada e de saída fornecem proteção para o processador. Eles isolam o circuito eletrônico frágil do processador de altas voltagens transitórias ou picos. Eles também reduzem os efeitos de ruídos elétricos. Ruídos elétricos podem causar operação errada ao processador CLP. A maioria dos módulos também fornece uma indicação visual de operação apropriada, usando indicadores LED, Light Emitting Diode, ou diodos emissores de luz. O bloco e diagrama esquemático da figura 77 mostra uma única entrada de um módulo típico de entrada AC. As duas seções básicas do módulo são a seção de energia e seção lógica. Essas duas são geralmente acopladas juntas por um isolador óptico. O isolador fornece um meio de eletricamente separá-las, assim aumentando o grau de proteção do processador. A isolação óptica é essencial para a isolação do CLP. Os CLPs são geralmente usados em ambientes industriais pesados. A abundância de processos e maquinários operados eletricamente pode causar uma tremenda quantidade de ruídos elétricos. Esse circuito fornecerá um alto grau de proteção para a frágil eletrônica. A figura 78 mostra um módulo de entrada típico representativo de muitos esquemas de ligações de entradas CLP. Observe que o comum do DC é também ligado ao módulo entrada. Isto é geralmente necessário se uma luz difusível estiver incorporada ao módulo. Quando os dois dispositivos pilotos são operados, o resultado do sinal é enviado ao processador via isolador óptico. Se compararmos as teclas I2.1/0, I2.1/1, I2.1/2 e I2.1/3, as sensores reais existentes no processo, as reações dos LEDs mostradas no painel de entrada seriam da seguinte forma: quando o sensor 2.0/0 detectar uma presença, o mesmo ligará ou ficará ativo, enviando um sinal ao módulo de entrada e acendendo o LED 0. Se o sensor 2.1/2 detectar uma presença, ficará ativo e enviará um sinal ao módulo de entrada e acenderá o LED 1. E as mesmas reações acontecerão com os outros. Com isto, confirmamos qual a relação entre a numeração do dispositivo de entrada, que pode ser um sensor, chave-limite, push-button, etc., e o módulo de entrada. O diagrama de bloco e esquema eletrônico da figura 79 mostra um módulo de saída típico. Tal como no diagrama de entradas, há duas seções, a seção de energia e a seção lógica. Estas seções também são acopladas pelo isolador óptico. A saída é simplesmente uma chave eletrônica que controla um dispositivo de saída. O módulo típico de saída DC é mostrado na figura 080. A taxa de corrente de carga dos dispositivos de saída reais, tais como bobinas, solenoides e outros, é normalmente de 2 a 3 amperes. Assim sendo, como você pode observar, a saída do módulo está diretamente conectada aos dispositivos de saída. Se for necessário controlar uma carga maior, um relé tamanho 4 padronizado pela NEMA, National Manufacturing Association, por exemplo, poderá ser usado. Este relé será conectado ao módulo de saída. O relé irá então operar carga maior em resposta à saída. Este relé é conhecido como relé de interposição. Nos primeiros dias dos CLPs, as interfaces de entrada e saídas foram limitadas a discretas ou apenas dispositivos digitais, ou seja, dispositivos que eram ligados ou desligados durante o processo.
Isso limitou as aplicações e uso dos CLPs severamente. Muitos processos industriais requerem um sinal de entrada ou saída que seja proporcional. Os CLPs de hoje fornecem uma larga gama de interfaces, ambas discretas e analógicas. Esta adição faz o CLP aplicável a qualquer tipo de processo de controle. Os dispositivos de entrada analógica recebem seus sinais de dispositivos de campos analógicos tais como termopares, transdutor de pressão ou potenciômetro. Estes sinais são convertidos de analógico para digital por um circuito conversor AD, ou analógico para digital. O valor de conversão é diretamente proporcional ao valor do sinal analógico. Ele é expresso como uns 12 bits binários, ou 3 dígitos de BCD, binário codificado decimal, que será o valor para ser usado pelo processador. A variação de voltagem DC fornecida por esses dispositivos de sensibilidade analógica é na faixa de milivolts e é diretamente proporcional à operação sendo monitorada. Devido ao nível de sinal ser extremamente baixo, os módulos de entrada analógica são especialmente vulneráveis a ruídos elétricos ou sinais induzidos por outros condutores e dispositivos. É importante que entradas analógicas sejam ligadas com cabo par torcido isolado. A isolação do cabo deve ser aterrada em um final apenas. Se a blindagem for aterrada em ambos os finais, um loop de terra será criado e as correntes de terra poderão resultar em operações defeituosas. A figura 81 mostra um módulo analógico, o qual está recebendo um sinal variável ou analógico de um termopar na entrada 0. O termopar é colocado em um ambiente aquecido por uma resistência elétrica e a variação da temperatura desse ambiente fará com que metais especiais existentes no termopar se curvem, promovendo a abertura ou fechamento do contato, fazendo com que níveis diferentes de sinais sejam aplicados à entrada do módulo, que, de acordo com um ajuste de temperatura pré-determinado, ligará e desligará esta resistência para manter a temperatura a mais próxima possível do valor desejado. Observação: os principais dispositivos de entrada serão estudados nos módulos seguintes. Tabela de imagem de entrada. As figuras 82 a 83 ilustram um módulo de entrada comunicando com uma tabela de imagem de entrada. Ela é típica dos controladores lógico-programáveis. Se um dispositivo de entrada, tal como um push button ou chave limite, for fechada, a tabela de imagem responderá colocando um 1 naquele único local de endereço octal. Se o dispositivo for aberto, a tabela de imagem responderá atualizando aquele local para um 0. A tabela de imagem é constantemente mudada em resposta ao estado dos dispositivos de entrada reais ou físicos. Observe que nessa figura nenhuma entrada foi ativada e, portanto, a tabela de imagem só mostra o número 0 nas posições correspondentes a elas. Nesta figura, todas as entradas foram ativadas e em suas correspondentes posições na tabela de imagem de entrada aparece o número 1 confirmando isto. Observe também que os LEDs correspondentes a cada entrada estão acesos no módulo CLP. Tabela de imagem de saída. A tabela de imagem de saída é uma matriz de bits que estão continuamente mudando em resposta às informações programadas na memória usuária e suas comparações com as informações na tabela de imagem de entrada. Se o programa lógico LED chama por uma entrada para ser energizada em resposta ao fechamento de um dispositivo de entrada, a tabela de imagem de saída será atualizada e um sinal será enviado ao módulo de saída. As figuras 84 a 86 ilustram este conceito. Observe que na figura 84, todos os LEDs do módulo de saída estão apagados e que a tabela de imagem de saída só mostra o número 0 nas posições correspondentes às saídas. Isto significa que nenhuma entrada foi ativada ainda. Já na figura 85, temos uma situação diferente, pois os LEDs 0 e 1 do módulo estão acesos e a tabela de imagem de saída mostra o número 1 nas posições de saída Alt 0 e Alt 1. Observe também que apesar da saída Alt 1 estar definida com um 1, não há nenhum dispositivo ligado à saída Alt 1 do módulo. Se houvesse um dispositivo ligado ao Alt 1 do módulo, ele seria ativado tal como foi ativado o motor que está conectado ao Alt 0.
Isto quer dizer que a ativação nas posições de saída independe da existência ou não de algum dispositivo ligado a ela. Na figura 86, a tabela de imagem de saída mostra definição para nas posições de saída Alt 0 e Alt 6. Porém, só há dispositivos conectados à saída Alt 0, Alt 2 e Alt 4. Observação: não é normal preparar programas para ativar saídas que não tenham nenhum dispositivo conectado a elas. Isto foi feito só para propósitos didáticos.